Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Brown e se você não me conhece, passou a conhecer. Faça parte dessa família, quero agradecer os 7.400 inscritos, estamos crescendo a cada dia mais. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, você já sabe do papo todo, comentem o nome, a cidade de onde vocês estão falando e vamos para mais um vídeo, né, já iniciando essa projeção dessa partida entre Botafogo e Atlético Paranaense, domingo no Dia dos Pais. Bom, uma partida que eu considero uma mistura do que a gente vem vivenciando no Botafogo no decorrer, né, ao longo desse Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo ele enfrenta ou equipes da mesma prateleira, do mesmo nível, ou no nível abaixo, ou quando ele enfrenta equipes da parte de cima, né, equipes protagonistas ali do campeonato, com os melhores times, né, como enfrentou aí Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, e aí foi mal nesse início do trabalho do Barroca, só que contra os adversários do mesmo nível ou no nível abaixo, Fluminense, Vasco, Bahia, aí você vai lá para baixo, CSA, Fortaleza, agora o Avaí, o Botafogo tem se sobressaído, tem vencido jogos. Contra o Atlético Paranaense, eu acho que a gente pode, se você comparar o nível técnico das duas equipes, são equipes que se equiparam, entretanto o Atlético Paranaense vive um momento tão organizado em termos financeiros, econômicos, administrativos, de estrutura, que coloca o Furacão aí numa prateleira acima do Botafogo, obviamente, semifinalista aí da Copa do Brasil, disputando pela terceira vez seguida aí a Copa Libertadores, foi eliminado agora pelo Boca, mas fez uma campanha digna. Dentro desse equilíbrio aí do que a gente pode analisar, o Atlético Paranaense é uma equipe muito bem treinada, mas que pode não estar aí com a cabeça muito no Campeonato Brasileiro, né? E pode estar desgastada fisicamente, mas mesmo assim é uma equipe muitíssimo bem treinada. O treinador é o mesmo, né? Para a equipe A ou para a equipe B, para a equipe mista, enfim. Então isso coloca o adversário num nível indefinido, né? Vai ser mais um teste aí para o Botafogo, para o Barroca comprovar que ele consegue bater de frente com equipes que estão acima em termos táticos, individuais ou até coletivos do que a equipe do Botafogo. Prefiro deixar para projetar os times, né? Quem vai jogar no Atlético, tal, do Botafogo, né? Os pontos fracos, fortes. Isso eu prefiro falar no dia de amanhã, já vai estar mais próximo do jogo. A gente vai ter uma noção de quem vai jogar. O Atlético foi lá para o Japão, né? Colocou a força máxima. Marco Ruben jogou o Bruno Nazário, o Bruno Guimarães. Né, o Atlético só não colocou o Nicão no jogo lá no Japão e eu acho que foi por opção técnica. E aí na quarta-feira a gente vai ter o Atlético enfrentando o Grêmio pela Copa do Brasil, mas mesmo assim a gente sabe que a equipe reserva, entre aspas, mista do Atlético Paranaense dá trabalho por ser bem treinada. A gente viu que uma equipe desestruturada que enfrenta o Atlético A, B ou misto, que seja, ela dá, o Atlético ele costuma dar trabalho. A gente lembra do Flamengo e Atlético Paranaense, o Flamengo enfrentou o Atlético B no Maracanã no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, uns 2 meses atrás, e o Flamengo penou para vencer o jogo, fez 2 gols no finalzinho do jogo, um gol nos acréscimos, virou por 3-2. Tava quase perdendo o jogo pro Atlético B. E o vídeo hoje é sobre um termo tático, né, uma questão, eu não sei nem se vocês apreciam esse tipo de conteúdo, mas eu acho muito importante a gente priorizar algumas coisas, né, que não são tão faladas, né, na televisão por jornalistas esportivos, mas quem trabalha com futebol tem que entender isso, tem que passar isso. É uma questão tática que eu acho que pode atrapalhar o Botafogo, principalmente contra o Atlético Paranaense. Por quê? Contra defesas compactadas, o Atlético Paranaense ele tem mecanismos coletivos, né, para fazer com que as linhas defensivas elas se abram muito bons, tanto nos termos coletivos, no ataque posicional, os jogadores dos pontas aqui, os interiores aqui por dentro, o Marco Ruben, que é um cara, apesar de ser um pivôzão, ele é um cara que se movimenta muito. O Atlético ele tem um time que consegue se movimentar a bola, girar a bola, tem uma cabeça pensante que é o Bruno Guimarães, absurda, de maneira muito consistente, e aí consegue criar boas oportunidades. Thiago Nunes ele é fera nisso, ainda mais contra equipes que estão um pouco, eu não diria desorganizadas, né, mas estão com uma marcação muito frouxa, principalmente numa área que eu chamo aqui, já falei isso aqui em 3 vídeos, chamada funil. O que é o funil, gente? Funil é a área de perigo, é a zona de perigo do gol de uma equipe, da defesa de uma equipe, onde a equipe adversária ela pode armar chutes, né? Ela tem a condição, o gol tá aberto, né? Nas peladas a gente usa esse termo, né? Você não tocou a bola por quê? Porque o gol estava aberto, então eu tentei chutar, acertar o alvo. E o Botafogo ele tem dado muitos espaços nessa ocasião, nesse quesito, né? A gente viu que o Botafogo ele sofreu gol contra o Atlético por causa disso, contra o Santos, o gol do Marinho foi por causa disso, contra o Flamengo, quando o Botafogo dominava, administrava a partida, vencia o jogo. O gol do Gerson para empatar a partida no Clássico
Foi por conta disso. Só que para comentar um pouco mais sobre isso, eu convidei o meu amigo Gabriel Fortucci, analista, especialista. Ele tem uma página no Instagram onde ele fala sobre conteúdo tático e ele vai explicar um pouco mais sobre o funil e sobre o porquê, né? O Botafogo está dando tantos espaços assim e como que o Botafogo ele tem que ficar mais atento para não dar espaço, principalmente contra equipes qualificadas em termos de criação de jogadas e em termos individuais de bons chutadores de média a longa distância. Diz aí, meu amigo Gabriel. Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel Fortucci, sou analista e criador da página Entre Linhas do Jogo no Instagram. Segue lá. O funil nada mais é do que a proteção em frente à área para bloqueio de finalização do adversário. Então é importante que todos os jogadores estejam juntinhos para formar como se fosse um muro para proteger uma possível finalização do adversário. E é importante também as coberturas. Quando alguém vai dar o combate, outro jogador tem que vir juntar e ocupar esse espaço que o cara que foi dar combate deixou. E o Botafogo vem falhando muito nisso aí, principalmente pelo lado esquerdo, porque os laterais Gilson e Jonathan não são laterais com noções de linha defensiva. O Barroca é um treinador que foca muito nas questões ofensivas. Talvez esteja deixando a questão de se defender um pouco de lado. Aí é treinamento mesmo, repetição, que eu acredito que uma equipe ela pode melhorar nesse quesito. Tá bom? Grande abraço. Então, pessoal, é justamente isso. O Botafogo ele tem aumentado os índices de finalizações sofridas nas últimas rodadas. A gente viu aí contra o Avaí, a equipe do Avaí ela finalizou bastante contra o gol do Botafogo. Graças às últimas rodadas aí, contra Santos, contra Flamengo e contra o Avaí, né, que o Botafogo sofreu 14 finalizações da equipe, assim, do pior ataque da competição. A equipe alvinegra está se tornando aí o terceiro time que mais sofre finalizações no campeonato, né? O grande problema, né, é quando o Botafogo enfrentar equipes que tenham um bom chute, uma boa finalização, né? Coisa que não aconteceu contra o Avaí, mas pode acontecer contra um time do Atlético Paranaense. Então o que será que é isso? Será que é questão individual? Né? Será que é uma questão coletiva? Jogadores pouco alinhados? Né? No Botafogo que depois de perder a bola ele é um pouco lento na hora de recompor? Eu acho que pode ser um pouco disso também. Será que foi por conta de uma característica diferente? Afinal o Botafogo ele teve apenas 37% de posse de bola na partida contra o Avaí. Né? Então, por ter ficado menos com a bola, foi uma escolha, né? Você deixar uma equipe mais fraca tecnicamente tentar te atacar e finalizar porque ela é fraca nesse quesito. Por exemplo, o Bochecha não tem jogado como titular nos últimos jogos do Botafogo. O trio de meio campo tem sido Cícero, João Paulo e Alex. O Cícero, não sei, né? Também não tô em mãos com o mapa de calor do Cícero, né? Mas o Bochecha é um cara que, apesar dele ser com a bola um pouco mais lento, um pouco mais devagar, né? Tem aquela cadência de bola, sem a bola ele é um cara que ocupa bem os espaços e tem um ótimo índice de desarmes, né? Será que a ausência do Bochecha sem a bola pode estar fazendo com que essa proteção ela diminua um pouco? Enfim, coisas que o Barroca tem que descobrir, tem que se ligar e tem que trabalhar para que o Botafogo sofra menos finalizações, seja uma equipe bem compactada. E priorize aí nesse método de priorização de posse de bola. Quando o Botafogo não tiver a bola, tem que correr menos perigo, né? Porque contra o Avaí correu perigo, não correu tanto porque era uma equipe desqualificada, mas contra o Atlético Paranaense, até mesmo o Atlético B, que deu trabalho para o Flamengo no Maracanã no primeiro turno, o Botafogo ele vai ter que ficar ligado, porque o treinador é o mesmo, o Thiago Nunes, que treina muito bem a sua equipe. Dia dos Pais, partida em que eu te espero lá, estarei lá com meu pai no estádio Newton Santos, leve seu pai também, porque o Botafogo ele precisa do seu apoio para conquistar 3 pontos importantes contra um Atlético Paranaense que não vai estar tão ligado no Campeonato Brasileiro, um Atlético que vai estar talvez com um time misto ou com um time alternativo. Uma partida em que você tem a oportunidade de pegar uma equipe que está bem melhor tecnicamente, coletivamente, individualmente, um pouco desligada, em casa, é uma chance, uma boa oportunidade para você abocanhar isso e conquistar outros 3 pontos. Mas não é nada fácil, o time do Atlético Paranaense é muito qualificado e tem que ficar ligado nisso.
Rapaziada, amanhã tem mais. Amanhã eu faço um pré-jogo, né, projetando as duas equipes, como que o Atlético deve jogar, quais vão ser as peças, o time do Botafogo, como deve jogar. Fique ligado, amanhã tem mais. Hoje à noite também pode ter um videozinho aí, tô preparando. Então, para você não perder nada, você não ficar na dúvida se vai ser hoje, se vai ser amanhã, ativa as notificações aqui, depois de se inscrever no meu canal, né, comenta o seu nome, a cidade de onde você tá falando e manda aquele abraço. E não se esqueça de compartilhar o vídeo para todo mundo. Ruma muito mais aqui e tamo junto.